Olá, tudo bem? Dando continuidade à nossa série de vídeos introdutórios à Sagrada Escritura, hoje nós vamos tratar da construção bíblica. O que é essa temática sobre a construção literária do texto bíblico? Então, ao iniciarmos, é necessário que nós atentemos à seguinte questão. É tentadora a opinião de se estabelecer, de conceber o cristianismo como um movimento pronto e acabado logo no seu nascedouro. Eu diria que é até mesmo sedutor pensar Jesus como cristão. Apetece-nos, inclusive, pensar Nossa Senhora ou mesmo os apóstolos, componentes a um grupo instituído, pronto e acabado, assentado em bases sólidas dentro de um cristianismo já formado, quando na verdade o movimento de Jesus vai sendo constituído aos poucos, vai se formando aos poucos, paulatinamente na Palestina da Antiguidade. Para entender Jesus, é preciso olhar para ele tirando os óculos de nossa época atual. Ou seja, é preciso fazer uma volta ao passado e olhar Jesus dentro do complexo emaranhado das relações de sua época. Entendê-lo dentro do seu tempo. Jesus era judeu. Maria, José, os discípulos e demais seguidores de Jesus também eram judeus. Além de professar a fé de seu povo, era envolvido culturalmente por tudo aquilo que era componente de sua época. Não há um único cristianismo no século I, assim como não havia um único judaísmo nesta época. Entre outros, existem ao menos 4 grandes grupos judaicos de natureza religiosa e política: os saduceus, os fariseus, os essênios e os zelotes. Eles, apesar de serem judeus, não eram unívocos. A concepção de cristianismo, tal como entendemos hoje, só poderá ser concebida a partir do século IV depois de Cristo. Um aspecto marcante da construção entre aspas, do texto bíblico é que a literatura, antes de se constituir tal como nós a conhecemos, traz consigo um componente influenciador para a produção textual. Antes de ser palavra registrada, fixada, grafada, ela foi palavra popular, dito oral, com tudo aquilo que é componente dessa fase da oralidade. Isso tudo numa Palestina composta de pessoas pouco letradas e não alfabetizadas, que manuseavam uma pequena tradição oral com fortes raízes nas histórias de Moisés, Elias e Davi. Dessa forma, entendemos do porquê a figura de Jesus é maiormente comparada com outras personagens do Antigo Testamento. Nesse sentido, o texto bíblico cumpre uma função retentiva da memória em uma cultura oral, efetuando a transcrição e o registro do que era recordado pelas pessoas de quem foi Jesus. De quem foi Jesus e do que ele fez. A sua finalidade era preservar e perpetuar essas lembranças, manter a memória viva, não deixando que as experiências caíssem no esquecimento. Dessa forma, o texto bíblico é construção literária no sentido que revela um contexto situacional. Se não levarmos isso em conta, a leitura assume uma postura totalmente anacrônica, conferindo aos personagens bíblicos características que jamais foram almejadas pelo autor sagrado. Talvez assim, a leitura bíblica toma um corpo mais fidedigno àquele ambicionado pelo autor sagrado. Ficamos por aqui e nos vemos numa próxima. Até lá!